Bem-vindos ao Não Te Contaram, o podcast sobre crimes e assuntos relacionados com detalhes que ainda não te contaram. Meu nome é Rafa Longini e hoje eu tô aqui com a minha amiga Letícia Godoy. Boa noite, boa tarde, bom dia! Boa noite. Boa noite, Lelê. Você está bem hoje, nesta noite? Estou bem, Rafa, estou muito feliz. E olha, aconteceram coisas estranhas aqui. Aconteceram? Estou vendo luzes. Você tá vendo luzes? Estou vendo muitas luzes, talvez seja a loucura da minha cabeça ou, sei lá, tô com meu cérebro muito energizado por estar tomando Evermind. Eu tô vendo que os seus cachorros estão latindo. Realmente, Também. Quando os animais ficam latindo muito, é sinal de que o perigo está se aproximando. Sim, com certeza. Tome cuidado, tome cuidado. E pra falar hoje, então, desse tema que assim, aflige muito, né, a sociedade, que deixa a gente cheio de dúvidas, que muitas pessoas acreditam e outras pessoas não. Antes de falar sobre o tema, vamos tomar aqui a nossa dose de Overmind, Neuroboost, pra gente ficar com o cérebro 100% funcionando aqui e não acreditar em qualquer coisa que as pessoas dizem pra gente, não é mesmo? Não quebrar a própria cerca e falar que vai arrumar. É, exatamente. Então, pra você que também quer aí tá com o teu cérebro funcionando em dia, entra lá no site do Overmind, que é overmindoficial.com. Usa o nosso cupom NAUTECONTARAM para ter um descontaço top e adquira o seu Neuroboost, que é o suplemento que vai fazer o seu cérebro funcionar direitinho, que é uma vitamina ali com a dose correta de cafeína para melhorar o seu foco, a sua atenção e a sua energia para você poder realizar as suas tarefas. Também para te ajudar no seu corpinho. Para você ficar com o shape em dia, também temos o nosso consultor aqui, o nosso personal, que é o Gustavo Pamplona, né, Rafa? É isso mesmo, ele que te dá dicas de treino, dicas de dieta, para você poder ter ali a sua rotina direito, né? Porque se for depender da gente para treinar, a gente não treina direito. A gente tá lascado. Não tem como. Então é sempre bom ter ali alguém para te orientar. E aí, com isso, você pode acessar o Instagram Gustavo Pamplona, que é Gustavo Pamplon 4, com 4 no lugar do A. E lá você fala que veio pelo Não Te Contaram e ele vai te dar um desconto de 20% na consultoria de treino, de dieta, ou então só no treino, ou só na dieta. Enfim, você consegue fechar o pacote ali do jeito que fica melhor e que funciona melhor para sua rotina. É isso mesmo! Eles contaram a versão oficial. Nós contamos o resto. E qual é o nosso tema de hoje? Vamos falar de OVNIs e UFOs e aliens e tudo que vem acometido a sociedade nos últimos dias aí com o escândalo do Mike Leão. Isso aí, vamos meter. Vamos meter. Ai, que horror. Que demais. Vamos falar de ET, calma. Ai, minha Nossa Senhora. Mas assim, não é de hoje, né, que tem relato de gente que viu coisa, de gente que foi abduzida. Eu acho que todo mundo aí conhece alguém que fala que já teve um avistamento, ou que conhece alguém que já foi abduzido, ou que já passou por alguma experiência do tipo, né? Aqui no Brasil a gente tem a Operação Prato, que é muito famoso. A gente tem o caso do ET de Varginha, que já faz 30 anos. Completou 30 anos recentemente, né? Recentemente, e até hoje dá o que falar. Inclusive, os Estados Unidos liberou alguns documentos ali sobre OVNIs, num site específico onde você consegue acessar um monte de vídeo, imagens e documentos relacionados ao assunto. Inclusive tem coisas ali sobre o caso Varginha, sobre a Operação Prato. O governo Trump divulgou nesta sexta-feira milhares de arquivos relacionados a aparições de objetos voadores não identificados, os OVNIs.
Nos arquivos há imagens e vídeos, além dos relatos de várias testemunhas. Esse vídeo, por exemplo, mostra um objeto com formato de estrela voando de forma errática pelo céu. Eu adoro quando o perfil da Casa Branca vai lá e me posta um ZT, um disco voador e falam, eles estão entre nós. Eu também adoro. Eu adoro que eles dão corda pra galera que é totalmente chapéu de alumínio das ideias. Cara, e isso me lembra muito aquele desenho maravilhoso que a Netflix cancelou, que é o Inside Job. Sim! O Departamento de Conspirações. Cara, pra mim, aquele bagulho foi cancelado porque é real. É verdade, é verdade. E o pior é que quando acontece esses vazamentos de informações, essas novas descobertas, assim, sei lá, esse Inside Job, ele vai ficando muito realista. É verdade. Porque Muito. Quem assistiu a série, eu não vi a série toda, eu vi pouquíssimos episódios, mas quem assistiu fala que o modus operandi ali do desenho é muito similar com esses vazamentos de informação que acontecem. Cara, é mesmo. Maravilhoso, cara. Mas assim, o que mais ganhou enfoque nos últimos dias foi o relato do Mike Leão, né? O Mike, que é aquele influenciador que mora num sítio, não sei se é sítio, se é chácara, Do meio do mato. né, em Campo Largo. É um sítiozinho, uma chacrinha. É uma propriedade que é até grandinha, não é tão pequena, não. Lá ele cuida de 200 e não sei quantos animais, que são todos resgatados, né? Ele... De acordo com ele. que de acordo com ele, são animais resgatados. E aí ele... era um influenciador de tipo, lifestyle dele, assim, né? Como ele cuida dos animais. Ele filma ali o dia a dia dele, né? Mostrava ali ele cuidando dos bichos e tal. Tinha ali um pouco mais de 40 mil seguidores. E aí até que... A primeira vez que ele viralizou foi quando, não sei se você viu, Rafa, mas teve um pintinho que tava com a sobrancelha da MC Mirella. Lembro desse pintinho. Era dele. Ah, era dele? Diz que era dele. Mas hoje eu confesso que eu Olha. duvido se era verdade, se o pintinho nasceu daquele jeito. Então, tem essa questão. Eu tenho figurinha desse pintinho. Só que a minha figurinha tá com o olho da MC Mirella mesmo, Sim, sabe? tem um gatinho que tem o olho da MC Mirella também, né? Não é o pintinho mais em si, já tá editada. A imagem do pintinho já se perdeu já. Porque aí é assim, né? Viraliza uma coisa que vai ganhando outras versões e aí o original some. Sim. Mas assim, aí ele gravava isso aí, gravava o conteúdinho dele ali. E aí um dia ele começa a gravar uns stories desde cedo, né? Ele acorda ali de manhã e ele Sim. começa a postar nos stories dele falando que os animais dele estão com um comportamento diferente, que as galinhas estavam bravas, que os cavalos dele estavam bravos, que tava todo mundo bravo e que tava acontecendo alguma coisa estranha. Gente, tem alguma coisa acontecendo lá fora, ó. Ó, esse aqui é o alerta das aves. Ih, gente, tem alguma coisa. Olha, todo mundo olhando lá pra baixo. Tem alguma coisa acontecendo lá embaixo no pasto. Ó, as aves estão gritando. Ó. Ih, gente, tem alguma coisa lá embaixo. Olha os cavalos também. Ih. E aí, conforme vai passando o dia, ele vai mostrando, olha só, o animal tá muito bravo. Ai, deve ter alguém aqui. Aí ele vai lá pro final da propriedade dele. Ai, que derrubaram a cerca. Ai, aí ele filma um cara de moto. E aí Mas um cara de uma moto é sempre perigoso, hein? Ele não tá errado. Em São Paulo, o que mais tem é cara de moto perigoso. É verdade, perigosíssimo. Enfim, gente, não sei se era o cara da moto, mas tinha gente lá embaixo, sim, lá nos pinheiros, ali do lado da casa da minha mãe. Não sei se alguém foi catar pinhão ou pegar um pão-cã, mas tinha gente dentro do terreno, sim. Os animais não mentem, né, gente? Eles são muito sensitivos, eles são treinados, bem dizer, pra isso. Olha, tudo que eles veem de estranho, eles entram em modo de alerta, né? Eles avisam quando tem água, então... Vocês viram o escândalo, né, gente? Eles não fazem aquilo à toa, ainda mais todos, principalmente os cavalos, que são muito inteligentes. Então tinha alguém sim dentro do terreno. E aí ele começa a falar que tá acontecendo tudo isso, tal. E aí até que chega uma hora que ele começa a gravar uns rugidos. Ele vê que a cerca dele foi derrubada.
E aí ele começa, ai meu Deus, tal. Ele pega o arco e flecha pra ir se defender. Ele vai se defender. Ele vai se defender de arco e flecha. Senhor Jesus, gente, vocês estão escutando? Gente, eu fui pegar um negócio lá dentro, né, pra me proteger. Os animais estão soltos. Gente, não é um rosnado, é tipo... Sabe, tipo, uma pessoa engasgada? Tipo, é assim? Ai, gente, Jesus, acontece umas coisas aqui em casa que eu falo pra vocês, gente. Vou fechar os animais, Deus me livre, vou trancar todo mundo agora. Vamos pra dentro, vem. Depois ele volta pra casa e aí, enquanto tá caindo a noite, ele começa a filmar na varanda dele um barulho de... parecia uma corda rangendo. E aí, depois ele filma luzes que ele diz que eram uma nave espacial. Ele fala, aqui, ó, descobri de onde tá vindo o barulho que eu tô ouvindo o dia inteiro. Aí era tipo uns barulhos de corrente, será? Eram uns... Não sei, cara, era estranho uns barulhos lá. Não é nenhum animal meu, gente. Vocês escutaram? Gente, eu tô entrando em parafuso. Vocês viram que é tipo como se fosse alguém engasgado, mas tá aqui do lado. Como se fosse uma corda arrebentando. Sabe, tipo, gente, quando tem uma corda puxando. Mas, gente, é muito alto. Agora tá aqui do lado. Meu Deus, eu tô morrendo de medo. E os animais estão bem tranquilos. Tipo, não tá assustando eles. Gente, não é possível. Vocês devem ter escutado no outro stories. É como se fosse um rosnado, mas parece uma corda esticando. Gente, eu acho que eu acabei de deixar a resposta do som. Olha isso ali em cima das árvores, gente. Olha lá. Pera aí. Gente, o celular não vai focar muito. Tá longe. Olha, gente. Vocês estão vendo isso? Tá piscando um monte, gente. Isso tá em cima da serra, ó. Tá vendo lá, ó? Eu vou te falar que a primeira vez que eu vi os stories dele, eu vi quando viralizou e tinha sido postado por ele. Uhum. Ainda tava no perfil dele esses stories. Sim. E eu não consegui ouvir absolutamente nada. Então, eu ouvia, tipo, uns clec-clec, assim, mas muito baixinho. Acho que ele deve ter colocado alguma coisa de fundo, assim. Mas ele fala que tava ouvindo barulho, tipo, de corrente, de metal. Não sei, uns bagulho muito doido. Então, aí depois eu fui reassistir pelo YouTube, porque a galera gravou os stories dele e postou no YouTube, né? Aí, pelo YouTube, eu consegui ouvir melhor. Então, assim, quando ele tá ali... perto da cerca dele que quebrou lá, eu escutei um rugido. Mas parecia... O rugido do leão! Parecia onça, aí ele assim, cantando... parecia... Acorrentado em você. A Burgman da Suzuki! Que delícia! Que delícia, cara! Era um rugido mesmo, parecia um uau. Uau. Igual um aqui é matador de onça. Será que tudo era só o Sérgio Berranteiro atrás de uma onça? Parecia assim. Senhor Jesus, gente, vocês estão escutando? Aqui tem coragem. E aí depois que eu ouvi o Sérgio Berranteiro, aí ele começa a falar pro cachorro, tipo, não vai pra lá não, que tem bicho e tal. Eu achei muito esquisito a tranquilidade com que ele vai lá arrumar cerca, sabendo que pode ter uma onça ali perto. Se ele tava com tanto medo também, né? Porque, tipo assim, eu entendo que, mas ele mora no sítio, ele tá acostumado. Só que, cara, a onça, se ela tiver com filhote... porque, assim, no geral, a onça tem mais medo da gente do que a gente da onça, né? Então, no geral, a onça não chega pra atacar o ser humano. Mas se ela tiver com um filhote e ela interpretar que você representa uma ameaça pro filhote dela, ela ataca. Um perigo e ela ataca, Ou então, se de repente ela tiver com caça por perto, ela tiver comendo, e aí alguém chega perto, ela vai atacar pra defender a caça dela. Sim. Então, me surpreende muito a tranquilidade que ele tem ao ir ali arrumar a cerca, sendo que ele tava ouvindo um rugido de onça. O que seria correto a se fazer é ir embora... larga lá a cerca caída e espera um tempo e mais tarde volta lá e arruma. Sim. Porque não faz sentido. Ainda deixa o cachorro dele perto, tipo, a onça pode atacar o cachorro, mas sabe? O cachorro pode... o cachorro. Não, mas veja bem, ele fala que ele é protetor dos animais, que ele resgata o animal, que ele cuida dos animais, que é todo mundo tirado de maus tratos e tudo mais.
Mas aí tá tudo bem se o cachorro for lá morder a onça e a onça matar o cachorro dele? Não bate o discurso. Achei que não bate. Eu também. Aí, beleza, escutei, né, o rugido. E aí, depois, quando ele fala que escutou o barulho da varanda da casa dele lá, eu acho muito confuso, porque, pra mim, é um barulho de, tipo, madeira. Assim, parece madeira dobrando, parece uma corda esticando, alguma coisa assim. Só que aí ele começa a falar que o barulho que ele tá ouvindo fica fazendo ASMR. Sim. Ele fica, ai não, porque o barulho fica fazendo, sei lá, e começa a fazer barulho. É. Aí vira o Pato Donald. Isso, um ASMR, assim. E aí, que coincidentemente é o barulho do filme do ZT, do filme novo do Steven Spielberg, né? Dia Kansas City. Vamos ver o que temos pra hoje. Vamos. Hoje é. Hoje é. E não tem nada a ver com o barulho que ele tava ouvindo lá. O barulho que ele filma é um barulho de corda esticando, madeira. Não tem nada a ver com o barulho que ele imita com a boca. O que a galera mais falou é que ele devia estar fazendo propaganda do filme. Só que, cara, eu fico pensando comigo, por que uma agência ia procurar um cara no meio do mato com 40 mil seguidores pra fazer uma publi do filme? Então, isso daí... Pra mim não faz muito sentido, não. Eu vi o Bruno Bock falando sobre isso com o Igor 3K do Flow. Não sei se você sabe, mas o Bruno Bock, que era do Pipocando, ele é muito louco no negócio de ET. Sim, ele curte. Ele gosta muito. E aí ele tava falando que isso daí é muito a cara de empresa de publicidade que quer pensar fora da caixa, sabe? E que se de repente a empresa chamasse alguém que já gosta de OVNI, de ET, alguma coisa assim, pra fazer um relato desse, ficaria muito na cara que poderia ser tipo uma publicidade velada ou alguma coisa do tipo. Mas que se de repente pegasse um influenciador pequeno pra fazer esse tipo de publicidade, que teria um potencial de viralizar maior, porque daria mais margem para as pessoas acharem que é verdade, sabe? Porque é exatamente isso, as pessoas vão pensar, mas por que chamar um influenciador tão pequeno para poder divulgar um filme do Steven Spielberg, sabe? Uhum. Quando você vai lidar com testemunhas de casos extraterrestres, coisas que são reais, as pessoas normalmente estão em choque. Você chama a polícia, você manda pros seus amigos, você não faz uma livezinha colocando sua cara, tá ligado? Primeira parada. Então isso aí pra mim já tipo assim, porra, cara. Estamos dizendo que agora a gente já sabe que aquilo ali não é ET, é isso? Agora a gente já sabe que aquilo ali não é ET. Tu sabia que aquilo ali não era ET desde o começo? Eu sabia que desde o começo. Eu fiz inclusive um vídeo falando que eu acreditava profundamente que aquela era uma publicidade do filme de AD. Entendi. Tem meus E motivos. tem todo um jeito de publicidade de filme que saiu do controle, então. Então ele falou que acha muito possível que realmente foi uma publicidade velada. E Será? eu não duvido, cara. Eu acho que ou foi uma publicidade velada e esse maluco agora não pode assumir porque o negócio saiu do controle. Ou ele viu o trailer do filme e aí ele começou a... Tipo assim, ele achou que seria uma boa ideia viralizar em cima disso, sabe? Uhum. Porque o barulho que ele filma não tem nada a ver com o barulho que ele imita com a boca. E ele se contradiz muito, né? Ele fala que, nos stories dele, ele fala, é um barulho, mas é uma voz de pessoa. Aí depois ele muda e ele fala, é um barulho que eu nunca ouvi na minha vida, é um barulho de corda esticando. Mas tipo, como que é um barulho de corda esticando e de voz ao mesmo tempo? Não faz sentido, sabe? Sim. Então, eu acho que tipo assim, ele resolve fazer o negócio, o negócio dele ali, resolve fazer o relato, mas ele não tinha pensado muito em como seria a narrativa dele, ele foi improvisando ali, e aí no improviso ele foi se perdendo, é o que eu acho, porque aqui a gente dá a nossa opinião, né? E aí o vídeo viralizou,
um monte de gente começou a comentar, um monte de famoso começou tipo, gente que acredita começou a dar apoio pra ele. A Anitta, inclusive, falou que se ele precisasse de qualquer coisa era pra avisar ela. Fico imaginando o que a Anitta pode fazer pra ajudar o cara. Eu não sei, né? Porque a Bin foi atrás dele. Claramente a Anitta tem muito poder sobre a Bin. Então. Mas, cara, muita gente entrou na pira. Yasmin Brunet, que é uma modelo famosa, ela acredita em ET também. Ela falou que era real, cara. Ela acreditou pra caramba. Até eu, por certo momento, acreditei, cara. Porque eu fiquei, só que quando ele tem aquele story que ele fala que passou em cima da casa dele e ele gravou a cara dele, eu falei, não, aí tem boi na linha. Muito esquisito. Está esquisito. Porque é isso também. Ele fala, gente, acabou de passar em cima da minha casa. Era muito grande. Era vermelho. Era grande. Como é, amigo? Começou uma conversa torta que eu falei, eita, grande, vermelha, outra cor, a cabeçona. Ei! É a cabeçona da prova. Minha Nossa Senhora. Aí ele, era lindo, era grande. Eu falei, vixe, que papo torto do cacete, ai. Não é nenhum animal meu, gente. Vocês escutaram? Gente, tá acontecendo de novo. É vermelho. Gente, eu acabei de ver de novo. Ele acabou de passar aqui. Meu Deus, gente, é enorme. E aí, ele, que eu vou conseguir gravar. E aí ele grava, e tipo, ele grava uma luzinha piscando. Ele gravou tudo preto. Ele tem uma hora que ele grava uma luzinha piscando muito de longe, assim, que claramente é um avião. E aí depois ele grava o acampamento lá, o camping, né, que a gente vai falar depois. Sim. Mas que são as supostas luzes da nave e tal. Aí ele chega a desenhar nos stories dele como que era a nave que ele viu, que tinha um buraco vermelho embaixo. Igualzinha aí a do filme, daí isso foi uma das coisas também que a galera falou, mano, é da porra do filme que esse cara tá fazendo publi. Porque era igualzinha a nave do filme. E aí, cara, assim, ele jura até pé hoje junto. que é verdade. Ele fala que é verdade. E, tipo assim, ele já matou a mãe dele umas 10 vezes. Porque ele fala que não teria por que ele mentir, porque a mãe dele tava na UTI. Depois ele fala que a mãe dele passa mal. Depois ele fala que a mãe dele precisou ficar internada porque tava com raiva, com estresse. E, assim, ele já, tipo, ele tá matando a família inteira, ele tá jurando que é tudo verdade. Até ele tá falando que tá tentando se churrascar toda hora, principalmente por causa do biólogo Henrique. Agora ele tá numa treta com o biólogo Henrique. Então, e assim, sinceramente, pra mim não passa muita credibilidade com tudo que aconteceu. Mas aí, tem gente que prefere acreditar, se você prefere acreditar, tudo bem, entendeu? Escolha sua, forte abraço e segue tua vida, mas a gente escolheu não. Exatamente. Aí, assim, isso tudo aconteceu num intervalo super curto de tempo, assim, né? Ele teve o avistamento, o relato ali no dia 31/5, e aí até dia 3 de junho, ele já tava com 2 milhões de seguidores, o vídeo dele já tinha viralizado. E aí a galera da ufologia começou a querer ir até ali o sítio dele para comprovar se realmente tinha tido algum tipo de atividade alienígena ali ou alguma coisa do tipo. Então, uma equipe liderada ali pelo ufólogo Dirceu Klemba marcou uma visita no sítio para poder buscar evidências físicas na vegetação ali. No mesmo dia, a FAB, a Força Aérea Brasileira, falou que não teve não foi detectado nenhum tipo de objeto desconhecido no espaço aéreo. O próprio Mike, ele tinha falado que naquele dia tinha uma quantidade de aviões anormal no céu, que era muito avião e tudo mais, que tinha um caça, que tinha um jato e não sei o que. E eu fico me perguntando como que ele consegue identificar um caça do chão da casa dele, sendo que ele é uma pessoa de sítio, uma pessoa simples, que não tem conhecimento nenhum, de repente ele viu um caça. Caralho, o maluco é brabo. Sim. Porque, tipo, eu que moro aqui em Catanduva, se eu olhar pro céu e tiver um caça ou tiver um Boeing, eu não sei diferenciar. Eu não faço ideia. Eu também não, pra mim
Voou, pra mim é tudo avião. Pra mim também. É um Boeing, é um teco-teco, é monomotor, bimotor, sei lá, pra mim é tudo avião, tudo voa. Sim. Aí o Mike divulgou um documento oficial que foi emitido pela ABIN, supostamente. Hoje não, ABIN. A ABIN negou, falou que não era deles esse negócio, que nunca fez contato com ele. Aí depois ele desmentiu, ele falou, realmente foi um equívoco. Mas é que era um e-mail meio estranho também, porque era um cara, eu sou da ABIN, toma aqui no Instagram. Hã? Então. Você acha que a ABIN ia fazer isso mesmo, irmão? Mandar um Instagram pessoal pra ele no e-mail. Não faz sentido nenhum, cara. Nenhum. E aí o Mike falou, não, eu fui enganado, porque eu não sabia, tal, eu achei que fosse verdade, mas então não é, e tudo mais, tal. Até que no dia 6 de junho teve um canal, o Na Lata Driver, que o dono desse canal foi até a casa do Mike. Nesse dia o Mike não tava, porque ele tinha ido lá no Celso Portioli. É verdade, ele foi no Celso antes, depois ele foi na Lenda, depois ele foi no LendaCast. Primeiro ele foi no Celso. Eu tô aqui com o Mike Leão, que é técnico de enfermagem, influenciador digital, e ele tem essa chácara em Campo Largo, nas imediações de Curitiba, no Paraná, não é isso? Bom, foi lá que você vivenciou e registrou toda essa experiência, não é? Sim. Viralizou no Brasil e no mundo. Na verdade, todos os lugares, né? E aí, chegando lá, esse cara do Na Lata Driver, ele começou a filmar a casa ali do Mike. Não a casa em si, mas filmar a vista da casa do Mike. E ele avistou aquele camping que a gente mencionou aqui, que tinha essas luzes. E aí, dando zoom com o celular, que aí também a gente vê que a Samsung pôs o iPhone pra mamar. Porque o zoom do celular do Mike, que era um iPhone 15 dos bons, assim, não é nem o iPhone 15 basicão, era o Pro. É o Pro, né? O zoom dele parecia que ele tava filmando com a batata, as luzes. E aí, o cara do Na Lata Driver, ele tem um S26 Ultra, fudido, eu queria um desse também. E aí, ele dá lá o zoom de 10 vezes e abaixa a luminosidade e simplesmente dá pra ver certinho que são as luzes do camping. Isso que o Mike Leão gravou na casa dele, e ele falou que era um OVNI. Certo? Vim aqui de São Paulo só pra gente gravar. Não tô na residência dele. Estou na rua, como vocês podem ver, ó. E agora aqui pra vocês ao vivo. E as cores. Olha lá, vamos lá de novo. Ó. Olha lá as luzinhas, ó. Coloridas. Isso acontece por conta da lente da câmera, a distância. Não tem nada a ver com uma nave, nem nada disso. Sim, aí o castelinho de areia do Mike tava caindo muito, né, cara? Ao mesmo tempo que ele foi construído muito rápido, ele também caiu muito rápido. Só que é aquele negócio, quem acredita nele, ponto, acabou. Exatamente. Porque até hoje ele tá com os seus 2 milhões de seguidores. Cara, não vou dizer que não é bom, eu até acho legal, assim, quando o influenciador ganha bastante seguidor do nada. Porém, entretanto, todavia, foi com puta migué, né? Foi com certeza, foi uma articulação ali muito bem feita, mas que tipo, perdeu completamente o controle, e aí nem o Mike tá sabendo lidar com a situação, assim, porque você mentiu pra galera, a galera fica estressada, cara, a galera fica brava. E aí, tipo, com essas imagens, sobrepondo ali a imagem filmada por esse cara do Na Lata Driver com a imagem feita pelo Mike, você vê certinho que casa a formação da vegetação, as luzes, bate certinho, cara. As luzes são igualzinha, cara. São igualzinha. E aí, a mãe do Mike até vem, no dia que o Na Lata Driver tá lá filmando, a mãe do Mike vem e fala que antigamente não dava pra ver aquelas luzes do camping. E aí, acontece até uma acusação falsa ali. O Mike e a mãe do Mike chegam a falar que aqueles vizinhos estavam ligando as luzes e desmatando a floresta por causa do Mike, porque viralizou o vídeo do Mike, e
E aí eles estavam abrindo camping ali pra monetizar em cima da treta toda, pra poder alugar as barracas pras pessoas poderem ver ET ali, umas coisas assim. Ali no momento é uma lavação de roupa suja do caramba. O Nalata Driver, ele liga lá pros donos da chácara e aí conta isso pros donos da chácara, e os donos da chácara falam, não, a gente existe aqui já faz anos, inclusive o Mike já se hospedou aqui no nosso camping. E aí a mãe do Mike na hora fica, não, mas veja bem, não foi bem isso que eu disse, eu tô dizendo que vocês estão ganhando mais visibilidade agora, mas eu não tô acusando vocês de forma alguma de nada, sabe? É estranho, assim? É estranho. Aí vai virando um disse que me disse, assim. E aí o Mike foi lá no Domingo Legal. No Domingo Legal, ele também se enrolou todo porque ele falou que ele não filmou a nave quando a nave passou por cima da casa dele, porque a nave tava com as luzes desligadas. Sendo que... desculpinha. Sendo que quando você olha os stories dele, ele fala que passou com as luzes ligadas. Ele fala que viu as luzes, que viu piscando, que tinha um buraco embaixo, vermelho, que ele viu perfeitamente e tal. Sim, ele se contradiz muito, assim, depois do fato, né? Aquela luz que você gravou distante com o celular, você já tinha avistado antes daquele ponto da sua chácara? Não? Não, nunca? Não, porque tem até no meu Instagram. Hoje mesmo tá na internet uma pessoa falando que é um camping que tem lá, né? Até porque essa pessoa tá faturando muito dinheiro para alugar esse local, para dizer que é o local. Gente, não é. Eu moro há mais de 10 anos, tem vídeos no meu perfil de pôr do sol, da minha rotina que mostra, nunca teve. Então o camping que estão dizendo nas redes sociais hoje, que eu daí também li, pessoa que quer não é o que você gravou, não é. Isso daí você tem certeza irreal. absoluta disso? Com certeza, quem mora lá, né, sou eu, minha família, meus pais. Eu jamais iria vir em rede nacional para mentir pro Brasil. Isso daí são pessoas que não só o camping, né? Agora, se vocês forem na minha casa, tá uma cidade lá em cima. Tem pessoas devastando a área, cortando árvore para alugar para isso. Então, virou uma cidade aquele local. Mas aqui, digamos que a gente acredite nele. Sim. Né? A gente acredita nele, só que o fato aconteceu de tal jeito. Tá tudo gravado. É só vocês procurarem na internet que tem no YouTube completo. Sim. Só que aí ele vai começando a ir nos programas, todos esses detalhezinhos vão mudando. Exato. Ai, porque tava com a luz apagada. Ai, porque não sei o que, não sei o que lá. Ai, porque os bichos estão agitados. Só que daí que você olha lá no story, os bichos não estavam tão agitados. Pô, aí... Você ouve até as galinhas agitadas. E aí ele começa, não, porque os cavalos estão muito bravos. E aí, a hora que ele filma os cavalos estão paradinhos. Mó suave, os caras estão aqui, meu pastinho. Os cavalos lá quietinho fazendo as coisinhas de cavalinho deles. Aí ele, não, porque o meu bode tá muito bravo. Aí ele filma, olha, o bode tá olhando lá pra floresta. E tipo, o bode tá de costas pra floresta, sabe? Ele não tá olhando pra nada, o bode tá só... o bode tá nem aí. Tá só cagando as bolinhas dele lá de boa, sabe? E aí, assim, não fecha as coisas, assim, não vai batendo, sabe? E aí o Mike começa a acusar que as pessoas estão invadindo a casa dele, que as pessoas estão sobrevoando a casa dele com drone sem autorização. Ele começa a falar que tem carros e pessoas de preto na frente da casa dele, que ele tá muito assustado, que ele tá... É o Man in Black, ué, o Will Smith foi lá visitar ele. O Will Smith, o MIB foi lá pessoalmente, com aqueles ETzinhos que toma café e tudo. Foi lá fotografar ele lá. E aí, assim, ele começa, tipo, chorar e tal. Aí eu vi que teve uma hora que tipo, começaram a cobrar ele dos HDs dele, porque ele começa... Sim, porque ele tem câmera no ranchinho dele ali. Ele tem câmeras, que daí ele falou que as câmeras poderiam ter gravado quem quebrou a cerca. Sim. Ai, porque as câmeras podem ter pegado, sei lá, nem que fosse só o som da nave. Aí ele decidiu fazer o que, obviamente, uma pessoa racional e que tem a verdade com ela faria, que foi queimar o tal dos HD. Exato. Exatamente. Por quê? Uma cabra dele faleceu. E aí ele começou a dizer que
possivelmente alguém teria matado a cabra dele. E aí, com isso... Porque como tava nessa de pessoas invadindo o terreno dele, eu entendo que talvez existam pessoas que tenham feito isso mesmo. Tanto que até o Boaventura, acho que foi lá. Sim. O do seu ET Bilu. Sim. Acho que foi lá, sem autorização. Aí o Mike botou ele pra correr e eu acho correto, até Também porque é a propriedade privada dele. Exato. Porém, entretanto, todavia, aí ele veio com essa de que a cabra morreu. É porque pobre... É Margarida? Não sei como chama a cabra. Não lembro o nome da cabra. Vou chamar de Margarida. Porque a fulana que morreu, alguém matou ela. Olha o que vocês estão fazendo, acusando o público. Sim. Olha o que vocês estão fazendo. Mataram a minha cabra. E, cara... Todo mundo ficou, tá, prova, então, você não tem câmera aí no teu rancho? Mostra aí pra nós as câmeras, mostra quem matou. Porque, cara, se você tá com a verdade, era muito fácil mostrar que alguém invadiu o terreno e matou a bicha. Não, ele vai lá e me queima. E queimou o HD. Ai, não, porque eu vou queimar o HD, porque eu tô de saco cheio disso, não sei o quê. E queimou o HD. E aí, tipo, foi um delegado visitar ele e o delegado não pede celular dele, não pede HD, não pede nada e não leva prova nenhuma também, esse delegado, e vai embora e deixa por isso mesmo, grava uns stories ali com ele só, que pra mim também parece que é tudo por like, sabe? E nada pra investigar de fato. Faz sentido. E aí, existe agora esse inquérito pra investigar a morte aí do animal e a violação de propriedade. Só que é difícil saber no que isso vai dar, porque realmente as provas de que realmente ele teve ali a casa invadida e as provas de que mataram a cabra, as provas, enfim, não tem, porque ele queimou o HD, ele apagou tudo, e aí não dá pra saber, assim. E outra coisa, então, tem uma hora que ele mostra período... nos stories ali algumas imagens das câmeras dele, e ele fala, não dá pra ver, porque quase não tá apontado pro céu as câmeras, né? Mas assim, você concorda comigo que se passou um negócio extremamente iluminado em cima da casa dele, pelo menos a luz vai refletir na câmera? Vai fazer uma sair aquele sombrona. clarão, como se tivesse dia, né? Em cima ali da... Sim, com então, certeza. Tipo, daria pra ver, mas... Ele queimou tudo. Então, assim, não tem prova nenhuma de nada. Então, é que nesse meio, entre a cabra morrer, ele queimar o HD, eu acho que ele foi pra São Paulo, que foi quando ele fez o Celso. Não, talvez tenha sido antes até. Mas aí ele fez o Domingo Legal. Aí ele foi no Lenda Cast. Foi no Lenda Só Cast. que era pra ele ter ido também no Inteligência Limitada. Mais uma vez, nós falando do Vilela aqui. Beijo, Vilela! Só que... Um forte abraço. Só que dessa vez eu dou total razão ao Vilela. Sim. Porque ele... acho que foi isso que aconteceu. Ele foi no Domingo Legal, aí ele ia no Vilela. O Vilela tentou marcar com ele ali, assessor e tal. E ele queria cachê. Sim. A gente tá desde o começo do caso atrás do Mike. A gente conseguiu falar com ele várias vezes. Através do Luciano também, né? Sim. A princípio ele topou. Aí depois queria cachê. A gente explicou que a gente não pagava cachê. Mas se não for se não for presencial, pode ser sem cachê? Vou ver, fala com o meu assessor. Sim. A gente tentou falar com ele. Tentou falar com ele e depois não teve mais resposta. Como o Vilela não paga cachê pra convidado, ele falou, cara, não tem como, a gente não funciona assim e tal. Pode ser online? Tá bom, vamos ver. Ficou nesse vamos ver. O cara nunca mais respondeu o Vilela. E como o Vilela acusou o golpe na internet falando que ele tinha cobrado cachê, ele foi no Lenda Cash. Não sei se ele recebeu cachê ou não. Não sei se pagou viagem, ao menos, não faço ideia. Sim, também não sei. Mas aí ele me acusou o golpe também. Ele retrucou o Vilela falando que tem lugares aí falando que eu tô cobrando cachê. É mentira. O Vilela sentiu. Sim. E devolveu. Falou que não é mentira, que é verdade, que ele tem como provar que o cara que tava pedindo cachê. E desde então ele também ficou caladinho pro Vilela. Pois é. Arregou. Então, assim, é uma coisa que realmente é um caso que, de começo, a gente pensou que, será que realmente teve um avistamento? Será que realmente tem uma atividade alienígena e tudo mais? Só que, com todo o desenrolar da história, percebe-se que foi mais um caso aí que foi pra viralizar mesmo. Não sei se foi publicidade velada, ou se
realmente, ele um dia acordou e falou, eu vi ali o trailer do filme novo do Spielberg e vou aproveitar que tá na moda, tá em alta o assunto. Porque recentemente estão tendo aquelas divulgações de arquivos do Pentágono nos Estados Unidos. Tem até um site, né, oficial, que é o war.gov.ufo, né, war.gov.ufo. E lá as pessoas conseguem ter acesso a um monte de documentos que o Pentágono dos Estados Unidos liberou falando sobre avistamentos, sobre OVNIs e coisas do tipo. Então o assunto ele tá bem em alta e aí de repente pode ser que o cara falou, eu vou aproveitar que isso daí sempre dá pano pra manga e eu vou ver se eu consigo viralizar em cima disso aqui. E aí ele criou toda essa narrativa. Porque eu acho que a pessoa vai ficar refém disso o resto da vida, né, cara? Agora ele é o influenciador que viu ET. É tipo aquele artista que só tem uma música. Aí o resto da vida só fica cantando uma música. Eu não sei se eu teria paciência, não. Pô, tem tanta pessoa, né, que também viraliza aí na internet sendo honesta, tá ligado? Sim. Não sei se tem tanta necessidade. Esse trampo aí que ele fala que ele faz com os animais, do resgate e tal, é um trampo super legal. E como ele já tinha 40 mil seguidores mas você tá ligado ali, que tá tendo polêmica com isso agora também, né? Eu vi que o cara, esse Na Lata Driver, começou a filmar, a pegar, né, os stories do Mike, xingando ele e tudo mais, e parece que tem um story que ele chega em casa bem tarde, tá muito frio, e aí o cachorro dele tá acorrentado pra fora de casa, no meio do barro. E aí o pessoal alguns vizinhos começaram a falar que o Mike não cuida tão bem assim dos animais, mas aí eu acho que já tá virando briga de vizinho, essa questão, né? Tá virando briga de vizinho, com certeza. Mas não tem só essa questão de maltrato, também tem a questão de que os animais não são resgatados, de que ele é meio que contrabandista. Supostamente, não sou eu que tô falando. Sim, o Mike também tá acusando o supositórios da internet. Henrique de tá acusando ele disso. Porque falam que ele tem poucos bichos, ele fala que tem 200 bichos, mas aparecem muito menos nos stories. Então a galera tá desconfiada de tudo já. Querido, é um favor que você faz que o Brasil conheça que você é traficante de animais. Pra mim é uma honra que você coloque meu trabalho em alta. Eu denunciei você pro IBAMA há mais de 10 anos. Então, assim, é uma honra. Cara, que história muito estranha. Então vamos lá. Tinha alguém que entrava em contato com você 10 anos atrás. Você fingia ser traficante de animais. E aí você oferecia bichos pra ele. Aí essa pessoa dizia, combinava com você de comprar etc e tal. Essa pessoa pagou alguma coisa. E aí, depois você dizia, vou te denunciar pro IBAMA. E aí essa pessoa foi presa. Aí 10 anos depois ela vem e ameaça a você a colocar todas essas conversas na internet. E assim, a Luísa Mel já se envolveu com isso também. Porque a Luísa Mel, ela é super rival do biólogo Henrique, né? E tudo que o biólogo Henrique e do Richard. E o Richard também, os dois. Tudo que os dois se metem ali, a Luísa Mel aparece também pra ser o contra. Pra ser o contra. Então, aí já tá dando esse tipo de treta. Aí tem essa vizinha que fala que ele deixa o cachorro acorrentado. Aí tem story dele filmando o cachorro. Realmente o cachorro tá acorrentado. E ele fala no story, tipo, tá frio. Você tá aqui nesse monte de barro. E aí ele filma o cachorro tá na corrente. E aí, já deu esse converseiro, porque tipo, poxa, se ele ama o cachorro, por que o cachorro tá acorrentado? E é crime você deixar cachorro acorrentado, né? Então tem todo esse converseiro que eu não sei, mas eu acho que assim, se ele realmente queria ficar famoso de alguma forma, se ele realmente protegesse os animais, não sei se ele realmente protege ou não, mas é uma área legal pra você seguir aí. Você mostrar os resgates, você mostrar o bichinho tendo um dia a dia melhor, sabe? Não precisa fingir que viu ET, não precisa de nada disso, sabe? E realmente, agora ele vai ser o cara que viu ET. E isso daí vai estar pro resto da vida atrás dele. Ele vai continuar falando de que viu, que não viu e vai falar que sofreu muito, vai chorar sem sair nenhuma lágrima, igual ele fez no Domingo Legal. Sim. E vai ficar por isso mesmo, infelizmente.
virou em nada já, feijoada, nada acontece, feijoada. É, uma grande feijoada. Mas quem e, tá assim, entregando mesmo é os Estados Unidos. Tudo que os Estados Unidos postam, eu falo, é verdade. Como eu já disse, eu adoro quando eles postam um ET lá na Casa Branca. E eu acredito que seja real, cara. Porque, que nem você falou, tem documentos oficiais recentes sobre Varginha, cara. Isso pra mim é muito louco. Que loucura! Então, e aí, assim, não cabe tudo nesse programa aqui, porque tem muita coisa de ET pra falar, né? Esses arquivos do Pentágono foram lançamentos de coisas em massa aí. E tem esses vídeos, todos são vídeos assim, né? Porque como foi que rolou? O primeiro lote, que foi lançado ali dia 8 de maio, tem um monte de PDF, vídeo, imagem e tal, mas é tudo coisa bem mais antiga, assim, né? E aí, o pessoal reclamou muito falando, isso daí tudo a gente já conhece, é tudo arquivo velho, não tem nada novo, vocês ficam com essas câmeras de vocês aí com visualização noturna, mas não dá pra ver nada, é tudo uns pontinhos, não sei o que e tal. TechPix e DV12. Aí, dia 22 de maio e dia 12 de junho, eles foram lançando mais vídeos, e vídeos, inclusive, feitos por pessoas comuns. E vídeos que são, inclusive, recentes. Tem vídeo de 2026, 2025, gravados com iPhone e tudo mais. Sim. Por quê? A NASA libera esses vídeos, né? O Pentágono libera esses vídeos e a galera reclama muito da qualidade da filmagem. E eles resolveram mostrar, eu acho, na minha concepção, que, olha, vocês reclamam das nossas filmagens, mas a de vocês também é uma bosta, sabe, assim? A galera tudo gravando com um TechPix. E assim, mesmo sendo com um celular melhor, tipo, eu gravei com um iPhone aqui novo, tal. Normalmente esses avistamentos é de umas naves aí, de luzes muito longe. Então, por exemplo, imagina quando você vai assistir lá o show do K-pop. Lá no Allianz Parque. Na hora que você dá o zoom, mal dá pra distinguir os cantores do K-pop. Porque fica pequenininho. Agora você imagina você mirar pro céu e tentar filmar um avião, que seja. Uhum. É muito difícil de focar. Sim. Então, a galera sempre fala, toda vez que vaza vídeo de ET é sempre gravado com uma TechPix. É sempre com a qualidade bosta. Mas é porque realmente ninguém vê tão perto assim. Quando tem esses avistamentos é sempre de muito longe. Então é por isso que nunca tem qualidade. E é por isso também que nas próprias câmeras da NASA e tudo mais, não tem tanta qualidade. Porque tá sempre longe. Nunca é um negócio tão perto assim, né? Uhum. Mas se você for lá assistir os vídeos, cara, tem muita coisa boa, viu? Tem muita coisa que tem esses avistamentos e não tem explicação. Tem coisa que a NASA tenta explicar. Então, assim, tem coisa que eles falam, isso aqui teve balão meteorológico, isso aqui é drone. E dá pra confirmar que são essas coisas, apesar de ter gente que não gosta de... Tem alguns avistamentos são tipo sacola. Então tem coisa que tem explicação, cara, mas tem coisa que não tem. Mas tem coisa que não tem. Tem um recente aí, que tem duas luzes que ficam paralelas, uma perto da outra, e elas se movem de maneira... igual, sabe? Na mesma velocidade, e uma tá meio longe da outra. Que aquilo lá não tem explicação. Não dá pra falar, são dois drones. Porque é muito sincronizado. E aí, tipo, por que dois drones estariam voando totalmente sincronizados, piscando uma luzinha vermelha aqui? Não faz muito sentido, sabe? Então, realmente são coisas que não tem explicação. Não tem nenhum indício de vida extraterrestre nessas filmagens. Então, tipo, não tem como provar. Como assim eu vi o Trump com os nórdicos? Isso não existe. Então, né, tem essa foto aí que viralizou, assustadorasíssima. Mas é tudo no campo do supositório, né? Tem muito caso que ainda tá sem explicação, mas tem caso que tem explicação e já passou, mas assim, nada disso fala, olha, realmente isso aqui foi ET. Não tem como
concluir. Não, e tem coisa pra cacete que é com IA também. É, tem muita... Inclusive... Cara, se o Mike tivesse se empenhado em fazer as coisas com IA, acho que ia ficar até melhor. Então, inclusive, a galera da ufologia ficou pistola com esse Nalata Driver, que ele foi lá e filmou as luzes por conta própria, porque eles tinham pego a imagem do Mike, colocado numa inteligência artificial para ela recriar a imagem, e a inteligência recriou como se fosse uma nave no meio das árvores. E aí eles ficaram bravos que o cara foi lá filmar, o cara do YouTube, porque eles falaram, porque você não fez uma pesquisa de campo confiável. Mas você jogar o negócio na inteligência artificial é super mais confiável. Né? E você fala lá pra IA colocar uma nave, ela vai colocar o que você pediu, Vai, com certeza. Você fala, isso aqui pode ser uma nave extraterrestre. O chat GPT, que tá programado pra concordar com tudo que você fala. Me faz o Serjão dos foguetes aqui cheio de pisca-pisca. É claro que ele vai fazer, velho. Então, assim, não faz muito sentido você querer falar que é sem fundamento o cara simplesmente ir lá e filmar com o celular. Eu acho que o cara foi muito mais método científico do que os ufólogos estavam tentando ser. Foi, mas tudo bem. E assim, cara, como a gente já tá aqui com bastante tempo de gravação, não vai dar pra se aprofundar todos os documentos do Pentágono um por um. Mas se vocês quiserem, se vocês acharem legal aqui esse tipo de tema, a gente pode trazer, porque tem muita gente que fala, não tem a comprovação de que tem vida extraterrestre, mas que isso pode ser intraterreno, porque tem ali algumas teorias da Terra Oca. Teve um cientista também que recentemente veio com uma teoria de que esses avistamentos que a gente tem, na verdade, são a própria raça humana que evoluiu e que lá no futuro descobriu uma máquina do tempo. Tipo, a gente mesmo volta pro passado, que no caso seria o nosso presente de hoje, pra ou buscar recursos, ou pra, tipo, ajudar em algumas operações do governo e coisas do tipo, pra poder, tipo, ajudar com a tecnologia e impedir que a humanidade, tipo, regrida, ou que a humanidade tenha algum tipo de fim trágico, sabe? Então é a gente do futuro voltando pro passado, e aí... Eu achei esse papo aí parecido com teoria da Pixar. Então, tem essa conversa aí. Inclusive, dizem que os Greys, que é uma das raças de alienígena que a gente conhece aí, que a gente tem nos relatos, são nós mesmos. Porque tem alguns artigos científicos que falam, né, que a evolução aos poucos está fazendo os seres humanos terem menos dentes, que a nossa pele tá mudando de tonalidade e tal. E aí dizem que a gente no futuro vai ficar cinza, vai ficar sem pelos pelo gente corpo, vai ficar que nem o Klaus? Vai ficar igual o Klaus. Vai todo mundo ficar que nem o Klaus. Todo mundo cinza, sem pelo, sem dente. E aí a gente vai ficar esquisitão assim. E aí quando a gente tem esses avistamentos de alienígena, na verdade, somos nós do futuro voltando pro passado. Ô, louco! Será? Mas tem várias teorias aí sobre raças de alien. Tem os aliens nórdicos, até que tem a religião do Astacheran lá, que é também baseada em aliens nórdicos. Tem muita coisa que a gente pode abordar aqui, então se vocês quiserem ouvir mais sobre isso, vocês deixem aqui nos comentários, interajam com a gente para que a gente possa trazer mais. A gente pode falar de Varginha, que fez 30 anos, a gente pode falar da Operação Prato, vixe, tem coisa pra caramba, hein? Tem muita coisa pra falar. Aqui na minha Catanduva teve um cara que foi abduzido. Você lembra, Let's, que eu contei? Lembro, pô, esse caso aí é bizarro. Eu tava vendo no YouTube o caso de um tiozinho, eu esqueci o nome dele, mas ele fala também que ele foi abduzido, acho que nos anos 80, e nesse tipo de relato eu acredito, porque ele é um homem extremamente simples. Tipo, é um cara muito simprão, assim, mora no interior do interior do interior, e pra mim, tipo, um cara que não ganhou nada falando o que falou,
Eu acredito muito mais, sabe? Eu acho que tem muito mais veracidade. Então, eu confesso que tem alguns relatos de abdução que me deixam intrigada. Porque ao mesmo tempo que tem alguns que eu acho que a pessoa ficou bêbada e teve uma alucinação, sabe? Sim. É algum tio de boteco que deve ter dormido numa calçada muito louco. Ficou chapadão. E aí, ficou chapadão e aí tipo, nem lembro como que cheguei em casa. E aí inventa esse negócio de ET, sabe? Sim. Ao mesmo tempo que tem isso, tem alguns relatos que, por exemplo... Na Operação Prato, teve gente que foi abordada ali pelas luzes alienígenas e ficou com sequela. Teve gente que ficou, tipo, com o braço paralisado por 15 dias. Teve gente que tinha vizinhos que ouviam a casa do vizinho ser atacada pela luz. Nossa, bizarro. Então tem alguns relatos que realmente te fazem pensar, cara, alguma coisa aconteceu. Não sei se foi ET... ou se foi tecnológico, se de repente alguma operação secreta, alguma coisa aconteceu, sabe? Outra coisa que a gente não falou hoje, que é muito legal também de se especular, são os cientistas da NASA, né? Sim! De cerca de 10 a 11 pessoas, num intervalo de 4 anos, todas elas trabalhando ali em assuntos relacionados, elas tiveram mortes ou desaparecimentos suspeitos. Ao mesmo tempo que tem famílias que falam que isso não tem nada a ver, tem muita gente que cruza essas informações e eu preciso falar pra vocês que eu já dei uma lida nessas coisas e é muito bizarro, cara. É muito bizarro porque é um intervalo de tempo muito curto e as pessoas... Tipo, tem vários relatos de pessoa que sai de casa andando sem rumo, não leva celular, não leva documento, não leva óculos, não leva nada. Só leva uma arma de fogo e sai pra caminhar. Vai embora. Ai, doideira. E nunca mais foi visto. E tipo, é gente com patente alta, sabe? Gente que trabalha em investigação da NASA, assim, em laboratórios de extrema segurança, assim. E essas pessoas somem do nada. É tudo muito bizarro. Muito estranho. Mas a gente não tem tempo pra falar de tudo isso, então vamos Fica ficando pra outro por aqui. dia. Não Mas é eu mesmo? queria muito agradecer ao nosso ouvinte Augusto, que sugeriu este tema para nós aqui, pra gente falar um pouco, esboçar um pouco sobre ETs. Tem muito mais pra falar, até do caso do Mike. Se vocês quiserem, a gente traz outros, só falando das polêmicas dele mais a fundo. E também agradecer aos nossos apoiadores, cara. Você, assistente, ouvinte, né, apoie este belo podcast. A gente demora pra postar um pouco? Demora. Mas é que o Silas trabalha demais. Agora ele tá trabalhando em outro lugar muito melhor. Mas... É verdade. Ele é um homem trabalhador. Ele não é mais um vagabundo. Tivemos alguns percalços aí com a vida do Silão, que estava muito trabalhadeiro. E aí tivemos um hiato aí que ele não deu conta de editar, de entregar as coisas pra gente na hora certa, mas agora ele está se alinhando e vai dar tudo certo e a gente vai voltar aqui com os cronogramas corretos. Maravilhoso! Isso mesmo, e nos apoiem no apoia.se/não te contaram, beleza? Porque a gente quer postar com mais frequência, mas aí a gente também precisa da ajuda de vocês, meu chapa. A gente precisa pagar a edição, galera, porque dinheiro não dá em árvore não, e a gente não tem criatividade pra inventar ET aqui, pra viralizar e ganhar 2 milhões de seguidores do nada. É verdade. Mas é isso, galera, nos apoiem então, curte aqui, se inscreve não, como que fala? Quando segue nós aqui, segue nós em todas as nossas redes sociais, e é isso aí, até o próximo episódio. Tchau! Tchau! Esse episódio foi editado por Audionias Edições, a sua melhor opção em edições de podcast.